quero saudá-los, irmãos da congregação de Jardim Almanara, com a paz do Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Hoje, a pedido do nosso pastor, estaremos aqui fazendo a introdução do trimestre, a primeira aula, a carta aos Efésios, saudação e destinatários. Essa aula, na verdade, era para ser no dia 5/4/2020, que é a lição de número 1, mas em virtude dos problemas que está havendo aí no Brasil, no mundo, dessa doença, né, que está atingindo a todos, em muitos lugares fechados, inclusive as igrejas. Então, os cultos eles estão sendo realizados via online, via vídeos e também a escola dominical. E hoje estaremos fazendo aí, eu, presbítero Lacerda, de Jardim Almanara, quero agradecer aqui, né, o nosso pastor Soler, que é o pastor da congregação. Nós temos ali o co-pastor, o pastor Jairo Canzano, o nosso superintendente da escola bíblica dominical, o pastor Davi Soler, o nosso pastor setorial também, pastor Jeremias Borges, e o nosso pastor do Ministério de Belém, pastor José Huérito Bezerra da Costa. Muito bem, hoje nós vamos estar estudando, nesse trimestre, a Igreja Eleita. Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estudamos a carta aos Efésios, foi no ano de 1900, deixa eu ver aqui, 1999. O pastor era o pastor Nai Cabral, ele é Nai Cabral. Aqui, ó. A Igreja nas Regiões Celestiais, o que nós estudamos em 1999. Muito bem. O nosso textuário dessa lição, ela se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito de Deus para a Igreja de Cristo. É uma carta. É uma carta. E muitas vezes também ouvimos citar, dentre as cartas de Paulo, como epístola. E qual a diferença entre carta e epístola? Embora ambas sejam sinônimos, né? Pequena diferença. Carta é algo mais pessoal, enquanto que a epístola é mais formal e atinge um público mais abrangente, né? Devido ao crescimento do cristianismo, as cartas passaram a serem chamadas também de epístola. Nós temos aqui o nosso texto bíblico que se encontra em Efésios capítulo 1 e 12, capítulo 1 e 2 e Atos 19, 1 e 7. Eu convido os amados irmãos e aqueles que nos ouvem a abrir aí suas Bíblias, ou aqueles que querem acompanhar pela revista. Vamos fazer a leitura, né? Efésios 1 diz assim, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 ao 7, nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo, a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela vamos ver o propósito eterno de Deus para com sua igreja e também o propósito revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome santo de Jesus. Nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver que Cristo, e ela nos aponta para isso, é a cabeça. Cabeça da igreja. E a igreja, o seu corpo. Assim como Deus estava na coluna de fogo e na nuvem, lá no deserto com os judeus, o grande comandante que comandava, o que fazia parar, o que fazia andar, assim também é Cristo, cabeça da igreja. Ele é o nosso comandante, ele que dirige. Ele que manda ir lá, ele manda aqui ficar, ele que manda esperar. É ele que manda. Nós temos aqui a autoria dessa carta ou epístola, foi o próprio Paulo. Quando foi isso? Na primeira prisão em Roma. Devemos ver que Paulo fundou a igreja de Éfeso, a sua segunda viagem missionária. Paulo, ele é chamado em hebraico de Saulo, e Paulo em romano. Saulo em hebraico quer dizer solicitado, e Paulo em romano quer dizer pequeno. Ele pertencia à tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. A assinatura apostólica, nas 13 cartas que Paulo escreveu, ele se identifica como Paulo. Aquele que, além de evangelizar os judeus que assim o queria, foi também chamado pela vontade de Deus, também evangelizar o mundo gentílico. Outras cartas que Paulo escreveu da prisão foi aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão. Aqui são informações para aqueles que estudam a palavra de Deus. A data, entre 60 e 52 depois de Cristo. Quem foi o portador? Tíquico. Esse foi o portador. Na nossa lição tem o esboço aí da Epístola aos Efésios. A parte 1 nós vamos ver que ele fala a respeito da redenção. Do capítulo 1 ao 3, o primeiro ponto é a saudação, o segundo ponto é a preeminência de Cristo Jesus na redenção, e terceiro, a oração apostólica, esclarecimento espiritual aos crentes. E nós vamos ver também aqui na parte 2, instruções práticas para a igreja e para os crentes, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, que é implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar e estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E, finalmente, a conclusão. O destinatário é a igreja de Éfeso, Éfeso significa desejado.
Essa cidade essa cidade foi fundada em 1050 a.C. e tornou-se um centro político, comercial e religioso do continente da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Esta era a capital da província romana da Ásia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. E a sua principal via pavimentada, a sua principal rua, né, principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Tinha ali cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil pessoas. Né? Além do estádio, né, que servia ali para as corridas, e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Éfeso se junta com Antioquia da Síria e Alexandria do Egito e formava um grupo das 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. Qual era a religião, como funcionava a religiosidade em Éfeso? A cidade abrigava o templo de Artemis, né? Diana, a deusa da fertilidade, também construído em mármore. A sua economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. Talvez, ou quem sabe, né, por essa razão, quando Paulo começou a pregar o evangelho ali, principalmente contra a idolatria, é certo, né? Certo é dizer que foi certo que está escrito. Começou a perturbar, né? Eles se sentiram perturbados, incomodados pela pregação do evangelho. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos 20 e 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, como nós já lemos, os quais ele batizou e conduziu-os a ser batizados com o Espírito Santo. Além de evangelizar os judeus, né? Evangelizou os judeus ali no espaço de 3 meses. Alguns resistiram, né? Então Paulo voltou-se para os gentios. E a igreja crescia de forma espetacular. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns líderes que passaram pela igreja de Éfeso. Apolo, Priscila e Áquila. Timóteo foi pastor. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Essa igreja recebeu pelo menos 2 cartas. Né? Uma de Paulo, que é a Epístola aos Efésios, e a outra de Cristo, que Éfeso é uma das 7 igrejas que recebeu uma das cartas, né, que Jesus mandou para as 7 igrejas. E Éfeso foi a primeira, né, a receber essa carta, que tem data aí mais ou menos de 96 depois de Cristo. E a saudação, podemos dizer que foi uma saudação breve, dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aqueles que foram separados, consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Agora, qual que é o propósito dessa mensagem? A mensagem de Éfeso. Resolver solucionar algumas questões em relação aos novos convertidos, principalmente. Muitos haviam vindo do paganismo, da cultura helênica, e muitos ainda que estavam permanecendo naquela religião pagã, onde tem mistérios, magia, e agora se misturavam ali com os santos de Éfeso, né? Então Paulo ali vai doutrinar, vai ensinar e mostrar que Cristo é o grande comandante. E, na verdade, Cristo é o comandante, ele nunca perdeu o controle, ele sempre estará no controle. A mensagem, como nós já dissemos, Jesus Cristo a cabeça, né? E a igreja o corpo.
e a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como está ali, pelo menos uma das 7 palavras da cruz. A primeira foi do perdão, a segunda da vida eterna, a terceira foi da solidariedade, né, que é a provisão. Nós tivemos ali a quarta, o desamparo, a quinta, a sede, e a sexta foi consumada, onde tudo se consumou. Né? É a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. É a reconciliação dos povos, né? Não haveria mais divisão, todos seriam um, né? Fazendo parte da igreja em Cristo Jesus. Qualidades da igreja de Éfeso. Aqui é muito importante a gente marcar esse ponto, que nessas qualidades nós vamos ver, já citando aqui a carta que foi enviada à igreja de Éfeso, sendo a primeira igreja a receber uma das 7 cartas. Né? Nós vamos ver aqui que é a igreja que viveu nas regiões celestiais. E a igreja de Cristo vive nas regiões celestiais, é onde dá o confronto, né, com o mal. Se nós formos ali ler Efésios capítulo 6, nós vamos ver que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as forças do mal, que também está nas regiões celestiais, é onde se embate, é o embate que tem hoje entre o bem e o mal. Mas aquele que está em Cristo, ele sempre sai vencedor, porque Cristo nunca perdeu e nem perderá. Éfeso é uma igreja que combatia os falsos líderes, irmão. Naquela igreja de Éfeso, embora fosse uma igreja abençoada, poderosa, mas havia ali falsos apóstolos, né? E mentirosos. Havia ali também aqueles crentes que andavam ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos pede, né? Esses falsos foram reprovados, irmãos, ali pela a liderança da igreja. E como a igreja de Éfeso, precisamos também ter o discernimento espiritual, irmãos, porque hoje há muitas igrejas, né, e muita mistura com o mundo. Muita infiltração que Deus não aprova. Né? A igreja de Éfeso também, ela combatia as heresias. Está em Apocalipse 2:6. Tenho, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Né? Os nicolaítas, na verdade, irmãos, eles pregavam um evangelho fácil. Ou seja, pode tudo. É a mistura do mundo, é a mistura da igreja com o mundo, daqueles que fazem parte, não da igreja em si, né? Mas daqueles que fazem parte misturando com o mundo. Esses nicolaítas, eles incentivavam os crentes a comer, inclusive comida sacrificada aos ídolos. Né? Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado e acabavam estimulando a imoralidade. Né? Nós vamos ver aqui, irmãos, que a igreja Éfeso era uma igreja paciente no trabalho, irmãos. Era uma igreja de crentes que tinha muita paciência e era uma igreja também que trabalhava muito. Trabalhar aqui, irmãos, exercia as boas obras, trabalhando na obra do Senhor. Eram crentes que eram perseverantes, eram crentes que sabiam lidar com as coisas, inclusive, irmãos, lidar com o sofrimento, algo que faz parte da nossa vida. Né? O Senhor Jesus apontou uma falha naquela igreja, irmão, de Éfeso. Né? Apesar de muitas qualidades, mas lhe faltava a principal. Qual que era, irmãos? O primeiro amor que eles haviam deixado. Né? A igreja tinha deixado o primeiro amor. Né? Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor, meus irmãos, é o cerne do Evangelho, irmãos. Pois Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Não devemos perder essa essência. E lá no fim, veja o que Jesus disse, o que vai ocorrer lá no fim.
Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, aqui é Jesus falando: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O conhecer aqui, irmãos, a raiz da palavra é ter intimidade. Intimidade. Adão conheceu Eva e nasceu Abel. Nós vamos ver essas expressões muito lá no Antigo Testamento, né? E Abraão conheceu Sara. Isaac conheceu Rebeca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, conforme Apocalipse 2, 1 e 8, vendo essas repressões, essas advertências, vendo essas correções, Jesus também ele faz apontamentos, né, junto com a correção, com as correções, e também dando conselhos. Nós vamos ver aqui que o que se pode fazer quando se perde o primeiro amor. O que se pode fazer quando se perde uma coisa, irmãos? É voltar atrás. A voltar ao que era. A retornar. É voltar aos alicerces da vida do cristão. É ter em si a essência de Deus. Porque a essência de Deus é o amor. Amar, irmãos, em primeiro lugar, a Deus. E quem ama a Deus em primeiro lugar, entendemos que ele vai amar o próximo, ele vai amar a obra de Deus, ele vai amar a verdade, ele vai amar tudo aquilo que vem da parte de Deus. Vai amar a verdade de Deus, o caminho de Deus, a vinda de Deus. Quando nós caímos, ou seja, viemos a cometer uma falha diante de Deus, quando alguém vem a pecar contra Deus, e aqui foi o caso dessa igreja, a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse 2 e 5, a palavra que o Senhor transmite para aquela igreja é a seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Deus sempre, irmãos, desde o primeiro casal até os dias de hoje, Deus sempre dá chance para o homem. Não é o homem que tem que dar a chance para Deus, que eu já vi muito se falar por aí. O homem não dá chance nenhuma para Deus, quem dá a chance é Deus. Ele que tem todo o poder, ele que morreu na cruz, ele que ressuscitou, é ele que está à destra de Deus, é ele que é o advogado, enquanto o diabo nos acusa 24 horas por dia, é ele que está à direita de Deus intercedendo por nós. E para isso Deus deu o quê? Uma consciência, irmão. Para que essa consciência? A consciência é algo que nos dá, irmãos, o norte daquilo que é certo e que é errado. Todos nós sabemos quando erramos, porque a consciência acusa, isso Deus colocou em nós. Ah, não sei, não, nós sabemos. O filho pródigo saiu de casa, levou, pegou queria a sua parte antes do tempo, o pai acabou dando, quebrou a cara no mundo, a expressão que a gente se usa aí do jargão, né? Mas se arrependeu e voltou para casa. E quantos filhos pródigos estão aí no mundo que precisam se arrepender e voltar para a casa do Senhor?
A Bíblia diz: invocai o Senhor quanto se pode achar. Mas para isso, precisa haver uma mudança de direção. E essa mudança de direção se chama como? Arrepender-se. É ter nojo de tudo aquilo que se fez que não agradava a Deus. Arrepender é abandonar as coisas que não agradam a Deus e passar a fazer as coisas que agradam a Deus. Isso é arrepender. Somente assim seremos aceitos por Deus, irmãos. Sem arrependimento não tem como a pessoa alcançar a Deus. E é um dom de Deus. Jesus diz: produzir, pois, frutos de arrependimento. Mateus 3,8. Né? Nós vamos ver que Paulo, quando escreve Pedro, quando escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tem que se arrepender para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. E quando há o arrependimento, há o que, irmãos? A volta. Ou seja, retorno para as coisas de retorno para Deus. Ou seja, começa a fazer as obras que agradam a Deus. Significa fazer a obra de Deus. Ou seja, voltar-se para Deus. Ainda há tempo. Você que está aí no mundo, se desviou dos caminhos de Deus, ainda há tempo de voltar ao convívio de Deus. Que nós possamos, nesse trimestre, irmãos, aprender sobre várias lições, né? Que nós possamos aprender, que nós vamos ter aí várias lições que vai nos trazer grandes ensinamentos, né? Vai trazer grandes ensinamentos. Mas para isso, nós precisamos estar na escola dominical. Por enquanto, ainda nós não conseguimos, né? Devido a esse problema, devido todos os lugares estão fechados. Mas com a graça de Deus, na hora que Deus falar assim, chega, acabou, aí tudo volta à normalidade. Né? É Deus permitindo acontecer as coisas. É Deus permitindo. E você que está nos assistindo, eu convido para que venha visitar-nos ali, a nossa igreja na Avenida Itaberaba 4645, 4645. Ali o pastor Solé terá um grande prazer de recebê-los, como nós também, de recebê-los ali, para conhecer e aprender da palavra de Deus. É muito bom servir a Deus. É muito bom fazer as coisas concernentes ao reino do céu. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino do céu. As demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, buscar o reino do céu, ou seja, buscar as coisas que são de cima. Porque as de cima, elas são eternas. As de baixo não, as de baixo passam. Né? As de baixo vão-se embora. Tudo passa, né, irmão? Mas a palavra do Senhor não passa. E a palavra do Senhor é aquela que vem a ser transmitida para os homens. É por isso que aqui no final da carta, que Jesus escreve ali para a igreja de Éfeso, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça.
o que o Espírito diz às igrejas. Né? Está em Apocalipse ali, capítulo 2. Já vamos estar encerrando aqui com esse versículo. Capítulo 2. Nós vamos ver aqui no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos esse ouvido aqui que ouve, né? Mas também nós temos os ouvidos da alma. Os ouvidos espirituais. E o Espírito Santo está dizendo. Continua dizendo. Para não seja como aquele que tapa os ouvidos para não ouvir, né? Tem muita gente que não quer ouvir, irmãos. Tem muita gente que não quer ser corrigido pelo Senhor. Mas quem tem ouvidos é como aquele que Jesus citou em Mateus 7,24. Os prudentes. Aqueles que ouvem é comparado com uma rocha. Pode vir tudo, vento, terremoto, pode vir tudo. Mas, como ele está firmado na rocha, nada vai lhe acontecer. Ao contrário do imprudente, né? Que a primeira gotinha de água que vem, derruba a casa dele. Não faça como fez Adão e Eva, que deu ouvido à serpente, né? Que nós possamos, irmãos, aqui refletir com relação à nossa salvação e vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Porque em Jesus Cristo, como disse Paulo, Romanos 8,37, nós somos não somente meros vencedores, mas nós somos mais do que vencedores. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e que o Senhor possa te dar a tranquilidade, a paciência nesses dias tão difíceis. E que logo, logo possamos estar com as nossas igrejas abertas para ali estarmos.